Queridos, queridas, prosseguimos com as nossas reuniões virtuais. Infelizmente, ainda não nos foi possível retomarmos as reuniões presenciais por prudência. Como talvez muitos já saibam, o tema dos nossos estudos das segundas-feiras é uma alternância entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho, né? Hoje o nosso tema será do Evangelho e a nossa expositora, que já está conosco, é a Graça, é quem eu peço as saudações iniciais. Saudações a todos, e nos tornamos todos internautas, né? Então, saudações a todos os internautas, tenhamos uma boa palestra neste momento. Voltando ao Ricardo. Então, vamos retomar a nossa reunião, iniciando com a nossa página de hoje, que é uma página de Emmanuel, da psicografia do nosso Chico Xavier, do livro Bênção da Paz. E ela tem o título Na Escola da Confiança. Começa com uma citação de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: porque andamos por fé e não por visão. E diz o seguinte: terás conhecido horas individuais de alegria e de paz junto dos seres queridos, na exaltação da aventura doméstica. No entanto, é possível tenhas o coração defrontado por amargas crises de provação com as quais não contavas. Esse é o dia de tua fé no poder da paciência. No círculo das tuas experiências mais nobres, conseguiste amontoar muitos anos de ação pacífica, sob o respeito e a simpatia de quantos te compartilham a caminhada terrestre. Contudo, é provável apareçam dificuldades a te ensombrarem os quadros de serviço, atraindo a crítica impiedosa, e sofres com isso, qual se estivesses varando uma chuva de fogo. Este é o dia da tua fé no poder do trabalho. Por tempo indeterminado, cumpriste austeramente os deveres que a vida te assinalou, angariando acatamento e carinho em derredor de teu nome. Mas é possível que a inveja e o despeito te arremessem lodo sobre a existência, torturando-te a sensibilidade. Esse é o dia de tua fé no poder do perdão. Acolhestes os entes queridos que te reconfortam a alma com riquezas eternas, oferecendo às vezes a própria vida, para que nada lhes falte de bom e belo a sustentação. Entretanto, talvez encontres a ventania da incompreensão pela frente, arrancando-te muitos deles ao escrínio do afeto, como se eles, os entes amados, te viessem a ferir com punhaladas de ingratidão. Esse é o dia de tua fé no poder do amor. A cultura da fé positiva, sem dúvida, qual acontece? A cultura da inteligência não se adquire por osmose. Há que ser aprendida, exercitada, sofrida, assimilada e consolidada a pouco e pouco. Abençoa, pois, os teus dias de prova e de aflição, porquanto, através deles, obterás a confiança perfeita em Deus, entendendo, por fim, toda a significação da sentença do apóstolo Paulo. Andamos por fé e não por visão. Então, inspirados nessas palavras que foram trazidas nessa mensagem, vamos todos reunidos, fazermos a nossa oração, agradecendo a Deus e ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre. Nessa oportunidade que, oprimidos por essas circunstâncias, embora separados fisicamente, estejamos unidos pelo pensamento e pelo coração. Pai querido, Mestre Jesus, agradecemos mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos de todo o nosso coração a sua misericórdia, que nos proporciona essas oportunidades, que nos auxiliam a continuação, Mestre, da nossa vida, mesmo para muitos em circunstâncias mais difíceis. Nós lhe pedimos que inspire a nossa graça nas palavras que vamos trazer hoje sobre a fé, e que essas palavras sirvam a todos nós, Mestre. Que a sua luz e a luz dos nossos benfeitores
possa nos acompanhar nesses momentos, em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Passamos, então, a palavra à nossa graça, com o tema de hoje. Vamos dar para ela as nossas melhores vibrações. Muito obrigada, Ricardo. Vamos, então, ao nosso estudo de hoje, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E o item de estudo é o item 11, Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Faz parte das instruções dos Espíritos. E o Espírito que assina a instrução é José, que se identifica como Espírito Protetor. E a mensagem foi dada em Bordeaux em 1862. E primeiro vamos pensar no título, né? Depois nós vamos voltar sempre a essa reflexão. A fé, mãe da esperança e da caridade. Outros espíritos colocam como são virtudes que são irmãs, né? Mas José colocou, e Kardec selecionou a instrução para colocar no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E a fé, então, como mãe da esperança e da caridade. Aí nós pensamos, né? E quem não tem fé? É muito interessante. Vamos pensar o que é a fé. A fé, como a página inicial nos trouxe, né? Significa isso, vem do latim fide, significa confiança. E vai dar origem à palavra fidelidade. E é interessante, né, que a nossa mensagem é na escola da confiança, que é exatamente isso. A fé é confiança. E o que os espíritos nos dizem? Emmanuel colocou nessa página inicial lida, mas quando nós vamos, por exemplo, em outras mensagens de Emmanuel, ele sempre nos lembra que a fé não nos é dada por osmose. Ela não é gratuita. Ela tem de ser conquistada. E então, em Vinha de Luz, Emmanuel até nos diz, né, que cada servido, cada aprendiz, quem é o aprendiz? Somos nós, cada um de nós que estamos nesse aprendizado da conquista das virtudes que foram ensinadas por Jesus e que estão em nós como sementinhas. Essas virtudes, elas precisam ser trabalhadas. Então, Emmanuel, no Vinha de Luz, ele nos coloca que cada aprendiz né, orientador, é o seu orientador, é engenheiro e é operário. Vamos pensar sobre isso, né? É porque a maneira que nós vamos conquistando essa fé, nós vamos construindo em nós. Então, nós somos engenheiros. E somos orientadores dessa construção em nós, não é? E somos o operário, porque somos nós que vamos fazer. O engenheiro normalmente supervisiona e o operário faz. Não, nós somos o orientador, o engenheiro e o operário dessa obra de construção da fé em nós. Então, é muito interessante que quando nós vamos buscar entender o que é a fé e como ela pode ser a mãe da esperança e da caridade, que Paulo dizia que são as virtudes teologais, né? As principais virtudes, que são conhecidas como virtudes teologais, e Paulo diz na carta aos Coríntios que ela né, que a maior de todas é a caridade. Mas então a fé é a mãe da esperança e da caridade. Por quê? Porque a fé é uma conquista. No próprio Vinha de Luz, Emmanuel nos diz que a esperança, né, é a luz da criação. Mas nem todos conseguem a fé. Nem todos conquistaram essa fé. Mas todos podem ter esperança. Olha que interessante, não é? Interessante essa observação de Emmanuel, né? Ele diz assim: nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é tesouro comum. Na Revista Espírita, de agosto de 1865,
Kardec publica uma mensagem de um espírito que se assina George. E ele fala sobre a fé. E ele diz assim: sou a fé. Sou a fé. Ele se apresenta como a fé. E ele vai nos dizer, é muito interessante, porque ele vai fazer um histórico, né? Um histórico da fé. Ele vai fazer um histórico da fé. E uma correção, não é o George, é o doutor Demer, agosto de 1865. É o doutor Demer, ele que vai fazer esse histórico da fé. Então, ele diz que a fé paira sobre a terra buscando um refúgio onde se abrigar e um coração a esclarecer. Aonde se irá? Pergunta Demer. E o doutor Demer, então, faz um histórico, ele diz, olha, a princípio, o homem primitivo, né, foi o primeiro que começou a construir essa fé. E ele chegou à fé cega, porque a fé vinha através de revelações. Ela se tornou senhora desse homem primitivo e se transformou numa fé cega, que Kardec aborda essa questão, estudando a fé, né? A fé cega e a fé verdadeira, a nossa fé raciocinada. E aí depois ele diz que chega um momento em que a razão... Por que a fé cega? Porque o homem, a razão no homem ainda não havia acordado, despertado. Ele tinha a crença, mas não passava pelo seu raciocínio. Ele não pensava a respeito daquilo. Então, o doutor Demer diz que em determinado momento, né, chega a razão do homem desperta. É quando nós temos, né, diz Demer, nós vamos ter que colocar abaixo as ideias falsas sobre a fé. Aquelas ideias falsas que o homem primitivo e o homem ainda, o homem medieval, tinha construído. É nesse momento, diz Demer, que o homem acorda e ele teria que ter feito essa transformação da fé cega para a fé com o raciocínio, com a razão. Mas o que Demer aponta? Que foi o que aconteceu na nossa história como humanidade. Nós nos perdemos. E é muito interessante como ele coloca, né? Ele diz isso. O homem conquistou a razão para se desfazer das crenças falsas, mas se desfaz da fé e chega a repeli-la. E faz como uma borboleta temerária que queima as asas quando se aproxima da luz. E se perde em desvios impossíveis. Nós, percorrendo a história da humanidade, constatamos. Daí surge a má filosofia, que buscando muito, que a gente sabe hoje que é o materialismo, né? E negando, fez tudo desmoronar e não substituiu e não apresentou nada para substituir aquilo que havia demolido. Então, a fé cega tinha uma razão de ser. Era necessário aquele momento que o homem ainda não havia chegado à razão. Mas naquele momento era o momento da transformação, diz aí. Aí era o momento da transformação. Não era mais o crente cego. Era a borboleta em estado de crisálida. O que a doutrina espírita vem fazer? Ela vem reunir a fé e a razão. Daí Kardec nos trazer que é a fé raciocinada, aquela que enfrenta, né, sempre vai enfrentar sempre a verdade. E essa fé raciocinada, ela é construída em bases sólidas. Quais as bases sólidas? As revelações dos espíritos, comprovando a existência dos espíritos, né? A realidade da vida eterna.
E aí Temer termina essa mensagem dizendo assim: é a vossa época, meus amigos. Segui o caminho. Deus está no fim. Não o fim como término, mas o fim, né, como meta a atingir, né? E no Reformador de 1936, maio de 1936, um articulista, Ferraz de Macedo, ele faz uma observação que eu achei muito interessante. Sem a fé, todos os caminhos são escuros. À sua luz, tudo se aclara. Ou, eu gostei do verbo, desobscurece, né? E aí, aquele espírito George, que eu já havia citado, mas é em 1862, na Revista Espírita, ele vai se apresentar como sendo a fé. Eu sou a fé. Ilumino as consciências, aqueço e fortaleço os corações, afasto para longe de vós as influências enganosas e vos conduzo a Deus pela perfeição do espírito e do coração. Então, quando nós lemos essa instrução de George, na Revista Espírita, nós entendemos por que a fé é a mãe da esperança. Porque, iluminando consciências, ela fortalece os corações e afasta as influências enganosas. E nos conduz a Deus, né, pelo exercício para chegar à perfeição, que nós já sabemos que é o exercício do bem. Então, Aniceto, no livro Os Mensageiros, conversando com o André Luiz sobre a importância da fé, ele tem uma frase que me tocou muito, eu achei muito interessante. A fé é a ginástica do espírito. Olhem que interessante, vocês já tinham pensado nisso? Que a fé é a ginástica do espírito? A fé é a ginástica do espírito. O que é a fé? Emmanuel, no Consolador, ele vai nos dizer que nós, espíritas, que nós já temos essa fé raciocinada. Qual a vantagem de ter a fé raciocinada? Nós, que já temos toda essa revelação que os espíritos nos trazem, nós não dizemos mais, diz Emmanuel, eu creio, mas nós dizemos, eu sei. Nós temos a convicção. Nós sabemos que é assim, né? Minha mãe, que era católica, de vez em quando ela perguntava para mim, você tem certeza, minha filha? Eu digo, eu tenho. É assim, né? Bem, ela já veio me dizer que foi o que ela encontrou, né? Então, a fé raciocinada da nossa doutrina nos traz isso, né? Essa certeza de que é assim. Eu sei. Cada um de nós pode dizer, eu sei. E daí, essa mensagem de George nos lembra isso, né? Mas nós precisamos fazer uma ginástica para que nós possamos construir essa fé em nós e transformar essa fé em fé raciocinada. E aí a esperança. O que a esperança nos traz? Maria Dolores e outros espíritos, Casimiro Cunha, têm poemas muito interessantes. Eu pensei em trazer, mas são poemas longos. E através da mediunidade do Chico. E é muito interessante que eles nos colocam que tudo no mundo espera. O que é esperança? É esse ato de esperar. Mas nós esperamos porque nós sabemos, olha só, não só achamos ou acreditamos, nós sabemos o que vamos encontrar. Nós temos a certeza do futuro. Então, a Maria Dolores e o Casimiro Cunha, em seus poemas, eles nos dizem isso, que tudo espera. E essas imagens se repetem
nos poemas de vários espíritos. Amaral Ornelas também. A flor espera pelo fruto. A noite espera pelo dia. O mar espera pelo rio. Então, ele vai trazendo da natureza a imagem desse esperar. Esperar é isso, né? Esperança é esse ato de esperar. E aí ele vai nos lembrar que Jesus também espera. Que Deus espera também. Deus espera por esse movimento de toda a criação, esse movimento nosso em direção a Ele. Ele nos aguarda. Jesus nos aguarda como ovelhinhas que somos. Então, Emmanuel, no Vinha de Luz, ele vai nos falar dessa esperança dizendo, né, que é a luz do cristão. E nós, que temos a doutrina espírita, ele nos convida, levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. E aí nós temos a caridade. Por que a fé é mãe, né, da caridade? Porque existem pessoas caridosas e que não têm nenhuma fé, nem são crentes, nem acreditam. E nós consideramos caridosas. São pessoas que nós poderíamos dizer que são generosas. Mas a caridade de que Jesus falava e de que a doutrina espírita nos esclarece é outra caridade. É a caridade que os espíritos nos dizem, não é só esmola. E aí também na Revista Espírita, de 1862, existe uma mensagem do espírito Adolfo, bispo de Argel, que também tem uma comunicação no Evangelho, falando a respeito dessa caridade material e espiritual. E eles deixam claro, a caridade de que Jesus nos falava não era a caridade material, é aquela caridade, né, moral, é a caridade espiritual. E Irmão X, que no livro Lázaro Redivivo, ele nos mostra isso, ele diz isso. A caridade é muito maior que a esmola. Não que nós não devamos atender às necessidades materiais, porque Jesus nos disse, né, que deveríamos vestir o nu, dar de comer àquele que tem fome, dar de beber àquele que tem sede, visitar aqueles necessitados que estão sozinhos, que nós devíamos fazer como se fizéssemos a ele, Jesus. Então, é preciso fazer, sim, quando for necessário, essa caridade material. Mas essa caridade nossa tem que ser maior do que... Não pode ser apenas uma... né, com aquele sentimento de esmola. Ser caridoso, diz Humberto de Campos, é ser profundamente humano. E ele faz uma observação interessante. Aquele que nega entendimento ao próximo, vou repetir, aquele que nega entendimento ao próximo pode investir consideráveis fortunas no campo da assistência social. Ele pode dar... Lembra da carta de Paulo aos Coríntios? Eu posso deixar tudo, me desfazer de tudo para os outros. Mas se eu não tiver caridade, serei como o sino que toca, né? Como o bronze que toca. E diz o irmão X, a pessoa pode se transformar em benfeitor dos famintos, mas terá de iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão, para ser
efetivamente útil. E é muito interessante que ele coloca a seguir, né, algumas ações que nós, no nosso dia a dia, podemos fazer. Calar a tempo, desculpar as ofensas, compreender a ignorância dos outros e tolerá-la, sofrer com serenidade pela causa do bem comum, ausentar-se da lamentação, reconhecer a superioridade onde se encontre, aproveitar as sugestões, é exercer o ministério sagrado da divina virtude. A caridade é virtude sublime que salva, aprimora, enaltece e aperfeiçoa. Estávamos sempre refletir com historinhas, né? É muito interessante. Né? E aí nós estamos procurando uma historinha para ilustrar. Encontramos uma história de Meimei no livro Ideias e Ilustrações, pela mediunidade do Chico, né? Em que ele nos conta sobre um maquinista num país europeu, no inverno, e o trem está cheio. Ele vai partir da estação, é uma viagem longa. Antes, ele se recolhe, olha para o céu, é noite, ele olha para o céu e faz uma oração a Deus. Ele repete a oração dominical, com sentimento, com coração. E começa, inicia a viagem. Depois de léguas e léguas, o farol do trem vê ao longe braços se agitando. É uma noite, né? Eram trevas, não havia luz, só a luz do farol do trem. Ele vê na frente, né, na linha por onde o trem está trafegando, braços ao ar se agitando, como se pedissem socorro. Ele consegue parar o trem. Ele consegue parar, ou um aviso qualquer. Ele consegue parar o trem. Ele desce, alguns passageiros descem com ele para ver o que havia acontecido. E aí eles descobrem que havia chovido muito, havia uma inundação, e a inundação foi de tal grau que a ponte que o trem atravessaria tinha caído. E aí eles resolveram procurar a pessoa que havia avisado a eles sobre o acidente, impedindo, né, salvando a vida deles, impedindo a morte deles. E aí eles não encontram ninguém está ali, né? E olham e veem no chão um morcego, e Meimei diz que era um morcego enorme, né? Um morcego muito grande. E aí eles chegam à conclusão que, com a luz do farol distante, né, refletindo, o morcego em agonia, o morcego estava ali já agonizante, o morcego em agonia, batendo as asas, pareceu a ele que era uma pessoa agitando os braços. E o fez parar. Então, ele agradece, ele mostra aos passageiros, ele pega o morcego, mostra aos passageiros, agradece ao morcego e se ajoelha. Se ajoelha e repete o Pai Nosso em agradecimento pela vida. E ele, quando ele retorna, né, ele se concentra ali no Pai Nosso, os olhos fechados. Quando ele abre os olhos, que acabou a oração, ele vê que todos os passageiros estão ajoelhados também, e alguns repetem o Pai Nosso com ele, né? Vão repetindo as palavras que ele vai dizendo. Então, Meimei traz essa história para nós. O que essa história nos traz?
nos traz o retrato da fé, né? É o exemplo da fé, a fé daquele homem. E com aquela prece ele sabia que chegaria bem ao seu destino. Ele ali não chegou ao destino que o trem ia prosseguir, mas através de um animal, né, do morcego, ele teve a sua vida e a dos passageiros todos salvos. Então, a fé é isso, né? E Jesus foi o maior exemplo. Eu pensei em vários exemplos do Evangelho. E aí nós temos vários exemplos, né? Podemos lembrar de Magdala, podemos lembrar dos próprios discípulos, né? Que quando dão testemunho por Jesus, eles têm esperança, têm a fé, né? Por fé, eles dão testemunho, têm a esperança dessa vida anunciada por Jesus e passaram a sua vida fazendo bem, fazendo caridade, estendendo os braços. Lembrei de José e Maria, que dão o exemplo das 3 virtudes, quando se silenciam, né, para que Jesus possa cumprir a sua missão. Mas o maior exemplo, sem dúvida, é Jesus. Porque Jesus atendeu à missão que Deus, que o Pai lhe entregou. E acreditou em nós. E nos ofereceu o seu amor, a caridade, né? O amor em movimento. A Joana de Ângeles, no livro Evangelho, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela nos relata que Jesus sai daqueles páramos celestes lá do mundo estelar e vem até nós porque ele nos viu no futuro. Então, pensemos nisso. Jesus espera, como nós esperamos. E a doutrina espírita nos trouxe isso. Nos deu essa fé raciocinada e nos deu esperança. Quando Jesus diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele está nos convidando a ter esperança e alegria de viver. E quando ele diz, amai-vos uns aos outros, amai o próximo, ele está nos convidando a atender ao nosso irmão. Então, acho que é isso que nós destacamos para você, para vocês, e tirei alguns versinhos, né, da Maria Dolores. A Maria Dolores, ela diz que a esperança está sempre em nossa vida, porque Deus está sempre nos dizendo, outro dia virá. Como Maria dizia, tudo passa. Então, Maria Dolores, então, que nos convida. Alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera a esfera, ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Então, como os espíritos nos dizem, como o Emmanuel nos lembrou, até a conquista dessas virtudes, a conquista da nossa fé, é fruto do esforço que fazemos a cada dia. Como Emmanuel no Vinha de Luz, somos o orientador, o engenheiro e o operário dessa tarefa. E aí a Maria Dolores continua. Espera, que a esperança é a luz do mundo, que em toda parte se revela e brilha, para a glória do amor.
A noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril. O próprio solo bruto espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo. Não te revoltes contra coisa alguma, Deus espera também, né? E Emmanuel nos diz: ninguém toma corpo físico para estação de repouso. Todos somos no mundo e no mais além devidamente chamados a colaborar na vitória do bem. E o bem aos outros será sempre a garantia do nosso próprio bem. Então, que nós possamos, nessa nossa encarnação, nesses momentos, nesse tempo diferente, tempo em que temos que nos recolher, ter cuidado com a nossa saúde, aproveitemos para refletir sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo para a conquista dessas virtudes, finalmente, para sempre em nós. E existe uma autora, uma compositora, na verdade, a Elizabeth Lacerda, ela é muito inspirada nas suas músicas. E ela tem uma música, Mais do que eu posso ser, que é tudo, né, o que nós buscamos, como o Chico dizia, que nós busquemos ser a cada dia aquele ser que Deus espera que nós sejamos, Ele nos aguarda. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam meu coração, então me acalmo e espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Nesse momento, tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus, que é a nossa fé, caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele me eleva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Então, Graça, muito obrigado, Graça. Muito obrigado por essas palavras, sobretudo, como você mesmo colocou, nesses tempos difíceis, são tão importantes para nós. Sobre a fé, sobre a esperança, sobre a caridade. Agradecemos também a todos que estão conosco, que nos prestigiam com a sua atenção, e nos lembrando sempre que nós estaremos sempre aqui, nas segundas-feiras, às 19h, e que na semana que vem a expositora será Maria Roma de Freitas, com um tema, lembra, nós sempre alternamos, será um tema do Livro dos Espíritos. Vamos fazer, então, todos juntos, unidos pelos nossos pensamentos, a nossa prece de encerramento, para a gente agradecer por esses momentos que nós tivemos juntos. Vamos, então, agradecer ao nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, Mestre querido. Obrigado por sua misericórdia, por essas palavras que nos foram trazidas pela nossa graça, que nós consigamos, Mestre, construirmos, como ela mesma colocou, essa fé em nós, Mestre. É uma construção diária, dia a dia, que nós possamos estar sempre contigo, Mestre, como o Senhor nos prometeu, que estaria sempre conosco nessa construção, sobretudo nesses tempos difíceis pelos quais passamos, e que nós consigamos passar também aos nossos queridos, a todos à nossa volta, pelos nossos exemplos, essa fé que todos precisamos ter, para cada dia chegarmos mais perto de Ti. Agradecemos também a nossos benfeitores, aos benfeitores de nossa casa em particular. Agradecemos a Ti, Mestre querido, mas sobretudo a Deus, nosso Pai,
pedindo para encerrarmos nesse momento a nossa reunião de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Fiquem todos em paz. Até a próxima segunda-feira.